Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Josué. Josué capítulo 10. Encontraram o livro de Josué capítulo 10? Eu quero compartilhar com você do versículo 12 em diante. Eu vou remir um pouco do texto aqui. Josué capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. Sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. E entrou-se Josué e todo Israel com ele no arraial de Gilgal. Pode tomar o teu assento. Estamos debaixo de uma palavra de oração. Eu estava ali atrás, já pensando: Senhor, o que mais eu vou falar nesse culto? O que mais eu vou falar? Porque o Senhor já começou na abertura com o pastor Eduardo, falando de adoração. Continuou entre os louvores e até um pouco agora, nesse período tão lindo, interessante, que falo para você: tenha um pouco de carinho por esses momentos, assim. Porque basicamente o que eu tenho para falar a você nessa noite são tudo aquilo que aconteceu aqui nesse lugar. Ainda antes de descer eu mostrei o pastor Everton, aquilo que Deus ele trouxe para você nessa noite. O que Deus ele trouxe para você de hoje em diante. Porque acredito eu que coisas na sua vida irão romper quando você começar a entender que nós precisamos usar uma armadura, nós precisamos compreender os lugares onde nós iremos usar esta armadura, e nessa noite nós iremos aprender um pouquinho das nossas armas em Deus. Você sabia que existe uma arma para você? Ou que existem várias armas para que você possa usar? Porque é interessante, o livro de Josué, muitas pessoas que trabalham com batalha espiritual, eles têm muita base nesse livro de Josué. Porque Josué ele enfrenta muitas batalhas. E aqui uma batalha que se destaca é essa aqui, a qual ele tem toda a autoridade, da qual ele tem toda uma intimidade para com Deus. Por quê? Josué, nós vamos entender em todo o contexto que ele é o sucessor de Moisés. E ele é o homem que vai levar o povo às terras prometidas. O homem que vai guiar o povo para que eles possam apossar da terra da qual Deus prometeu o povo de Israel. E aqui nós vamos ver Josué em uma batalha da qual ele foi, de uma certa forma, convocado ou chamado para ajudar um povo. Porque existia ali uma guerra da qual o povo ele estava com medo e chamou ali Josué para que se aliasse a ele nessa guerra. E Josué foi. E Josué ele tomou as dores e foi, mas debaixo de uma palavra. Porque eu venho aprendendo nessa noite que uma das minhas armas na guerra da qual eu me encontro e você também se encontra. Nós nos encontramos em meio a uma guerra onde a cada dia nós vencemos uma batalha. Às vezes você pode... Como assim, pastor? Jesus ele venceu a guerra. Jesus através da cruz ele deu o checkmate. Mas Jesus ele diz assim:
para mim e para você, que ele venceu o mundo, não é difícil. Então, todas as coisas que Jesus ele passou, ele mostrou para o ser humano que é possível sim passar, e eu e você, nós precisamos começar a entender e a compreender a guerra da qual eu e você nós estamos. Mas não é uma guerra visível, é uma guerra invisível. Uma guerra onde eu não preciso lutar, pelejar contra carne ou sangue, da qual nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos aprender isso, que a minha guerra ela não é contra sangue, não é contra a carne, ela não é contra ela é contra os dominadores deste século, contra principados e potestades nos lugares celestiais. E eu venho aprendendo uma coisa muito interessante junto com vocês, que a oração ela é uma das armas que eu tenho para guerrear essa batalha. Sim, é por isso que nós precisamos gastar o nosso tempo em oração, conversando com Deus, falando com Deus dos nossos desejos, mas também falando com Deus dos nossos desafios, falando para Deus a luta da nossa carne. É por isso que, antes de irmos para a palavra, eu pedi a vocês para colocar a mão no seu coração e falar: carne, vai ficar tudo tranquilo. Nós temos uma luta carnal sim, uma luta física, onde os nossos desejos, onde o pecado ele quer nos pegar. Mas nós precisamos entender uma guerra que ela é principal, uma guerra que vai me fazer parar, uma guerra uma luta que pode me fazer voltar atrás, uma guerra, uma batalha que pode me fazer abrir mão de tudo que eu conquistei até hoje, caminhando na presença do Senhor. É por isso que é muito fácil, não me entenda mal, tá? É muito fácil hoje voltar-se às práticas antigas do que trazer o novo para a presença do Senhor. Porque existe uma guerra iminente da qual eu e você nós passamos e nós precisamos passar ela através da oração. Quantos aqui já viram um processo de libertação, pessoas possessas? Como que o demônio vai embora se eu não abrir a boca e falar, vai embora? Há uns dias atrás eu estava vendo um vídeo na televisão e, no telefone, e eu achei algo interessante. Você tem conversado com você mesmo? Algumas estatísticas falam que é bom conversar sozinho, mas eu não converso sozinho. Tem pessoas que falam que quem conversa sozinho é doido, então eu sou muito doido. Eu gosto muito de conversar com meu pai. Às vezes estamos na rua, eu estou conversando, eu estou orando, eu estou dirigindo ao Senhor a palavra. Para quê? Para que eu possa começar a me cercar com orações, com oração. Há um tempo atrás, aliás, há um bom tempo atrás, eu li um livro de uma tal de Rebeca. E ela é uma intercessora nata que lidava muito com batalha espiritual e ela estava ensinando uma discípula dela. Ela estava ensinando uma discípula dela a respeito de batalha espiritual, as áreas na vida dela que precisa ser cercada. E essa discípula simplesmente perguntou para ela, mas como eu vou cercar essa minha vida? Ela falou assim, através de oração. Em todos os lugares que você estiver, você esteja orando. Porque nós temos a nossa vida, ela pode ser aberta em várias áreas. Em várias áreas da nossa vida ela pode estar sendo aberta. E ela começou a entender aquele princípio. E ela começou, como que eu faço? E essa tal de Rebeca começou a mostrar para a discípula dela que ela precisava cercar a frente dela. Ela precisava andar de uma certa forma blindada por oração para que o inimigo não encontrasse brecha na vida dela. E ela começou a praticar aquilo. Mas ela sempre estava sendo atormentada, ela sempre estava sendo perseguida, ela sempre estava tendo pensamentos ruins, ela sempre estava passando mal sobre algumas coisas, e ela sempre perguntava para a discipuladora dela, e agora o que eu faço? Você precisa cercar a sua parte de cima, os lados, a direita, a esquerda, a frente e atrás, por causa de que existem brechas nas nossas vidas que podem estar sendo abertas.
E ela fez dessa forma, e ainda assim ela prosseguiu uma vida de perseguição, uma batalha. E de repente ela falou assim: você começou a cercar de baixo, por baixo onde você anda. Eu achei um pouco meio extremista, mas ao fundo eu fui entendendo. Por quê? Eu fui imaginando como que o cachorro faz. O cachorro, quando ele está preso e quer sair, para se desestressar, ele começa a cavar. Principalmente se ele estiver em um canil feito de cerca. Ele começa a cavar e passar por baixo. E essa Rebeca falou para a sua discípula: faça isso, cerca onde você também tem pisado, a sua parte de baixo. Eu falei: Deus, é verdade. Nós precisamos estar atento em todas as nossas áreas da nossa vida, para que o inimigo não encontre brecha e nós venhamos perecer, e nós venhamos pecar, que nós não venhamos nos afastar da presença do Senhor. Então nós precisamos entender que uma das principais armas para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Deus é a oração. Eu preciso orar, eu preciso estar sempre orando, porque nós vamos ver lá em Efésios 6, no versículo 18, Paulo dizendo à igreja de Efésios: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica também por todos os santos. Paulo, ele ensina aos Efésios aqui a questão da oração. Ele fala para o povo assim: continue orando, não pare de orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Está lavando roupa? Ore. Está varrendo a casa? Ore. Eu estou operando a máquina, eu estou orando. Eu estou indo para o trabalho, eu estou orando. Eu estou na escola, um tempinho de bobeira, eu estou orando. Eu preciso conversar com Deus, porque na minha oração eu vou construir uma intimidade para com Deus. Porque aqui nesse capítulo nós vamos ver um grande resultado da minha intimidade para com Deus. Mas enquanto isso nós vamos aprendendo as nossas armas que nós temos em Deus. Uma outra arma que eu tenho em Deus, a palavra. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui são imagem e semelhança de Deus? Então existem alguns requisitos que eu vou aprender aqui com você nessa noite. Então, se eu sou filho de Deus, se eu sou imagem e semelhança de Deus, existem alguns princípios que eu preciso prestar atenção na palavra. Eu não sei você, como é o seu método de leitura da palavra. Eu não sei como é o seu método de aplicação da palavra na sua vida. Mas quando eu vou ver lá em Gênesis, como que Deus criou tudo que existe? Através da palavra. Deus, ele criou tudo, dizendo: haja luz e haja isso, mas somente um ser do qual Deus, ele não disse nada. Ele simplesmente soprou, moldou com suas mãos e soprou. Você pode olhar para o lado e ver quem é? Em você. O único ser do qual Deus, ele deixou a digital, a sua assinatura. Mas o mais interessante na palavra é o seguinte, porque nós precisamos falar, nós precisamos entender algo, porque quando eu falo, o demônio sai dessa vida, ele vai sair em nome de Jesus, mas ele precisa ouvir, porque se eu ficar aqui olhando para a pessoa endemoniada, se eu ficar olhando para uma pessoa que estiver enferma, na minha mente, seja curada, saia, não vai acontecer nada. Eu preciso falar, através da palavra. Nós vamos ver o próprio Jesus aqui sendo tentado no deserto, através da palavra, no conhecer da palavra. Jesus, ele combateu o seu inimigo. Nem só de pão viverá o homem, ao Senhor teu Deus somente prestará culto. Na palavra, né, pastor Mário? É na palavra. É a palavra que vai trazer a fé, que vai ativar a fé. É a palavra que vai trazer a restauração. É através da palavra que tudo vai acontecer. Não existia nada e Deus trouxe à existência tudo que existe nos dias de hoje. E nós precisamos ficar atentos nisso. A autoridade da qual me foi concedida. Porque sobre você existe uma palavra pairando.
eis que vos dou autoridade para pisar em escorpião e em serpentes, e nenhum dano vos acontecerá. Algumas mensagens que aos poucos eu tenho percebido que lá vai voltando para que nós possamos entender o que nós estamos enfrentando. O que nós estamos enfrentando. Alinhamento, ele também faz parte da nossa vida. É uma arma que pode parecer não tão importante, mas sim. Porque se eu estiver fora do propósito, se eu estiver, o que a gente sempre fala, se existe aquele crente Raimundo, um pé na igreja, um outro no mundo, eu não estou alinhado com a presença de Deus. Porque lá em Tiago 4,7 está dizendo assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma forma de alinhamento para que eu e você possa entender. Eu preciso estar sujeito a Deus, sujeito aos princípios de Deus. Eu preciso estar alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida. Entendendo o propósito, o meu chamado, onde Ele quer que eu venha chegar. E assim, dessa forma, eu vou resistir ao diabo. Porque todas as vezes que o inimigo se levantar contra a minha vida, sai do meio, diabo. Porque aqui não tem lugar para você. Porque esse é o nosso adversário. As hostes malignas, nos lugares celestiais. Ah, pastor, meu vizinho, meu filho, meu cachorro me tira a paz, mas a sua luta não é contra esses. Eu não fui na igreja porque aconteceu, porque eu perdi a paz com o vizinho, eu perdi a paz com meu primo, minha irmã. A sua luta não são contra essas pessoas, mas sim sobre o Espírito que opera por trás delas. Cuidado para não ser um crente influenciado por Satanás. Um quarto ponto, que é a perseverança. Quantas pessoas param no meio do caminho? Quantas pessoas começaram uma faculdade, uma aula e pararam no meio do caminho? Quantas pessoas ao longo da minha caminhada que eu vi começou a caminhar e chegou um certo momento e parou, porque não alcançou aquilo que queria, ou pessoas que parou porque alcançou aquilo que queria. Ah, tá bom, eu alcancei o que eu queria, obrigado Deus, agora eu estou no meu trabalho. Eu falo para vocês que a pessoa falou assim comigo, olhando na minha cara, eu falei, Deus, como é que pode? O Senhor ainda abençoou esse incircunciso? Mas, amém. Porque Deus, Ele me fez olhar para mim. Mas você não parou. Eu te dei algumas coisas e você não parou. Você não quis barganhar comigo, você não quis troca. Eu falei, amém, Senhor Deus, então eu vou perseverar. Então eu vou caminhar e eu não vou parar, porque eu sei o que me espera no final. Porque você como cristão, você como um leitor da palavra, você como uma pessoa que busca a Deus, você precisa entender isso. Eu sei o que me espera no final. Pode estar tudo ruim, mas eu vou perseverar, eu vou continuar. Pode o inimigo bater o quanto for, mas eu não vou parar. Eu vou usar as minhas armas para que eu possa ir longe, para que eu possa voar longe. Porque tudo isso vai acontecer com um passo muito importante. A fé, ela é um instrumento de defesa. Mas quando um soldado ele perde a sua espada ou alguma outra coisa, além de uma peça defensiva, ela passa também a ser uma peça ofensiva. Porque é o que eu tenho nas minhas mãos. Porque pela fé, se eu ver que a montanha é grande, mas mesmo assim eu vou. Se eu ver que o inimigo está se levantando ferozmente contra a minha vida, mesmo assim eu vou. É pela fé, porque o justo ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Mesmo sendo um instrumento de defesa. Porque eu vou aprender algo também interessante aqui, da qual o pastor Everton desafiou vocês aqui nessa noite. Porque essa é uma das maiores. Ou eu posso até dizer, esta é a maior.
Você pode repetir comigo? Esta é a maior. Mas o Senhor não me falou, pastor, qual que é? É a adoração. A adoração, ela é a arma mais ofensiva que você tem na sua vida. A adoração, ela vai fazer você romper coisas inimagináveis. A adoração, ela vai fazer você crescer, vai fazer você avançar. A adoração, ela vai fazer você flutuar na presença do Senhor. Na adoração, se você chegar aqui nesse lugar enfermo, você nem precisa falar para a enfermidade, vai embora. Deus simplesmente ele vai fazer com que essa enfermidade ela saia da sua vida. Porque Deus ele vê em você um adorador, porque é isso que o Senhor busca. Homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. A adoração ela é fundamental na minha vida, ela precisa ser fundamental na sua vida também, para que nós possamos romper a barreira do natural. Pastor, parece que quando eu paro para orar, a minha oração não passa desse teto, parece que é simplesmente algo que está dentro de uma caixinha, parece que é algo estranho que não rompe, eu não tenho palavras, parece, eu começo a orar e fica faltando palavras, não tenho o que mais falar. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, porque Ele vai fazer você adorar, porque a adoração ela não vem de você próprio, ela vem do Espírito Santo que vai fazer você entoar um novo cântico. O Espírito Santo, através da adoração, vai fazer você voar na presença do Senhor, vai fazer você avançar de uma forma da qual você nunca imaginou na sua vida. A adoração, ela é algo excepcional na vida de um cristão. A adoração, porque é isso que o Senhor busca, adoradores. Homens e mulheres que não se importam se vão cair no chão ou não. Homens e mulheres que vão sentir uns tremidinhos ou não. Homens e mulheres que vão sentir o coração bater mais forte. Homens e mulheres que irão orar em língua. Homens e mulheres, é isso que vai acontecer no meio quando você não se importar mais com quem estiver do seu lado e começar a abrir a sua boca. Por quê? A sua boca vai abrir, o Espírito Santo ele vai falar. Enquanto você pessoa que está aqui, querer falar alguma coisa, não vai romper nada. Mas continue falando. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Antônio Cirilo foi a seguinte: já há muitos anos, você começa a orar na sua carne mesmo. Você começa pedindo a Deus, eu estou precisando de trocar o pneu do carro, abre as portas porque o dinheiro está pouco. Você vai começando assim. Ou você vai falando dos problemas familiares, ou você vai falando dos vizinhos que estão em pé de guerra, estão à beira de uma separação. Mas de repente você vai sendo tomado por algo tão gostoso, por algo tão dentro de si. Teve um irmão esses dias para trás que comentou comigo que quando ele começa a orar e começa a perseverar, ele vai insistindo na oração, ele começa a se sentir uma pessoa. Falei, então deixa explodir. Então deixa essa unção transpassar o seu corpo. Porque existem coisas que ultrapassam a unção. O manancial de águas vivas, ele existe, ele flui de dentro para fora. E quando você ora, e quando você adora, isso acontece. O manancial de águas vivas, ele quer sair, ele quer exalar, ele quer alcançar as pessoas que estão do outro lado. Por quê? Porque enquanto estiver perto de você uma pessoa que busca e você não estiver buscando, aquilo que está acontecendo com a outra pessoa, ela vai te contagiar. A unção de Deus, ela vai contagiando, ela vai passando de um para outro, e de repente nós vemos aquela onda do poder de Deus, nós vemos a unção de Deus sendo derramada de uma forma tão sobrenatural, onde todos saem da igreja, nossa, o culto já acabou, passou-se 3 horas. O culto estava tão gostoso porque acabou. Estava tão maravilhoso, estava tão gostoso estar na presença. Quando nós utilizamos as nossas armas, principalmente a adoração, nós conseguimos tocar o coração de Deus. E é por isso que a AIDS vai embora, o câncer vai embora,
Aquele que se encontra preso pelas correntes do diabo é liberto. Aquela pessoa, aquele parente seu que possa estar acamado ou preso, Deus ele pode trazer, levar lá a graça dele. E você viver o sobrenatural de Deus. É por isso que, eu acredito que é por isso que hoje, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que é por isso que hoje não acontece muitos milagres. Porque eu estou preocupado, sendo atingido pelas setas, pelos dardos inflamados. Nossa, o que meu irmão vai pensar de mim? O que meu irmão vai pensar de mim? Nossa, porque acontece isso. Acontece isso. Às vezes aquilo, você está no seu canto, de repente Deus te derrama uma unção e você começa ali e o orar em línguas está quase saindo, o dom de profecia está quase sendo consumado na sua vida, esse é seu. E de repente você, o que meu irmão vai pensar de mim? Nossa, ele vai pensar que eu estou doido. Deixa pensar que eu estou doido. Se eu tiver de deitar, eu vou deitar. Se eu tiver de me prostrar, eu vou prostrar. Se eu tiver de me ajoelhar, eu vou ajoelhar. Fala o que quiser falar. Sabe por quê? Essa agora eu lembrei de um louvor das antigas que nós ouvimos. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus na minha vida. Enquanto eu estiver nessa terra, enquanto existir vida, enquanto existir fôlego, enquanto existir disposição, eu quero orar. Enquanto eu viver, eu quero ser perseverante. Enquanto Deus me der a graça, eu quero adorar Ele sem reservas. Eu quero me entregar a Ele de uma forma sobrenatural. Ainda falo para Ele: Deus, me usa dessa forma sobrenatural, para que pessoas lá fora possam ver a Tua graça, para que homens e mulheres possam ser libertos também lá fora. Nós estamos em uma batalha, dia após dia. Mas lembre-se de que a verdadeira guerra, Jesus ele já venceu. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Ele venceu por você. É por isso que não me importo, porque eu tenho uma arma, e essa arma ela é eficaz. Porque lá em Coríntios vai falar que as nossas armas, elas são eficazes. Eu não vou me lembrar do texto aqui agora não, mas é lá em Coríntios que vem falando que as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Elas são poderosas em Deus. As nossas armas em Deus. Não é simplesmente para você sair daqui, eu tenho uma arma. Deus, o Senhor me deu uma espada, que é a palavra. O Senhor me deu um escudo, mas o que adianta de você não usar? Porque o maior desafio aqui nessa noite é você sair desse lugar, usando essas armas. Combater um bom combate. Combater um combate do qual você hoje entende. E você está nele.